A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a sua vida. A palavra de motivação hoje é: Deus, Ele não se esquece das pessoas que permanecem firmes com Ele até o fim. Se você tem no coração de você permanecer com Deus, independente do que você passa, a palavra dele ela vai se cumprir na tua vida. Por que eu digo isso? A Bíblia diz: eu velo sobre a minha palavra, o próprio Deus falou, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Quando fala Deus, fala a sua palavra. E por que você está desanimado? Deus tem visto o que você tem passado. Deus tem visto as tuas lutas. Deus tem visto tudo que você tem enfrentado. E às vezes você não entende que Deus ele age de maneira que nós não entendemos. Lembra daquela passagem que os discípulos estavam lá no meio do mar e eles pensavam que Jesus ia vir de barco, porque tinha um monte de barco na beirada do mar. E a Bíblia diz que Jesus ele foi andando sobre as águas. Jesus vai chegar de maneira que você não entende. E não é para entender mesmo. Porque Deus ele é o Deus do impossível. Ele nunca se atrasa. Ele sempre chega na hora certa. Porque a nossa leitura de hoje, por que Deus permite você passar dificuldade? Vamos entender? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz assim: e é para que não lhe soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que me o afastasse de mim. 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você entendeu, meu irmão, minha irmã? O espinho na carne aqui que Paulo teve, ninguém sabe se é uma doença, se é o mal que entrou nele, né? Mas Deus ele permite para que Paulo entendesse. Porque sabe aquela pessoa que quando começa a dar tudo certo na vida dela, ela pensa que ela consegue? Tem pessoa que ela não reconhece o que Deus ele fez. A maioria das pessoas não reconhece. Ela fala: eu consegui, fulano. Ela sempre dá glória. Se não fosse o meu suor, ela não entende, ela não reconhece muitas vezes que Deus fez. Sabe a pessoa que diz assim: se eu não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer nada por mim. E a pessoa não entende que Deus que dá a saúde, Deus dá o livramento, é Deus que usa. Então Paulo, para ele não se achar demais, que ele estava sendo muito usado, ele estava pregando, Deus colocou um problema na vida dele, um espinho, uma doença, talvez um mal, se nós não sabemos, mas só sei que aconteceu. E ele pediu para Deus e não adiantou, porque tem coisa que Deus permite para você reconhecer que é Ele, que você depende dele, que não foi você que conseguiu, que aconteceu porque Ele abriu, Ele fez. Reconheçam, a Bíblia diz: reconheçam todo o seu caminho e Ele endireitará as suas veredas. Tem que reconhecer Deus. É Deus que abre a porta, é Deus que usa as pessoas. Tem pessoas: eu sou muito grato por fulano. É Deus que usa. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. É Deus que manda, é Deus que envia. E aí no versículo 11 diz assim: tenho-me tornado insensato, e isto me constrangeste. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. 12. Pois as credenciais do apostolado
for apresentado no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes milagroso. 13. Por quem que tendes vós sido inferior às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoei-me esta injustiça. 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não deve os filhos atesourar para si os pais, mas os pais para os filhos. Você está vendo, irmãos? Coisa bem linda isso aqui, né? Isso aqui que os pastores eram para entender. Entendeu? Ou seja, Paulo está dizendo aqui muito forte, ó, eu não quero ser pesado para ninguém. Né? Pelo contrário, Paulo ia lá pregar a palavra, muitas vezes sem comer, passando necessidade, e aquilo que as pessoas, Deus tocava no coração, as pessoas abençoavam a vida dele. E Deus nunca deixava faltar nada, porque é Deus que sustenta, é Deus que manda, é Deus que envia. Que coisa linda isso aqui, meu irmão. Sem ninguém obrigar, sem ninguém forçar. Essa palavra é muito linda. Então Paulo disse, eu sou o pai de vocês na fé. Então eu não quero ser pesado para ninguém, pelo contrário, eu quero ajudar se eu puder. Coisa linda isso. E no versículo 15 diz assim, e de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. 16. Pois seja assim, eu não fui pesado, porém sendo astuto, vos prendi com dolo. 17. Porventura vos explorei por intermédio de algum daquele que vos enviei? 18. Roguei a Tito, enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito, não seguindo na mesma pesada? 19. Há muito pensais que nós estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, amados, para a vossa edificação. 20. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vos me acheis diferente do que espereives, e que haja entre vós contenda, inveja, iras, porfias, distrações, intriga, orgulho e tumulto. 21. Receio que indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muito que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição, lascívia que cometeram. Você viu, meu irmão, minha irmã? Que coisa linda isso. Por isso que eu falei, quando você começa a ler a Bíblia, meu irmão, minha irmã, você começa a entender. Você começa a entender que Paulo, meu irmão, cada cidade que ele passava, porque ele ia em cidade, aqui ele estava pregando para a igreja de Coríntio. Então o apóstolo Paulo e Tito, ele tinha o mesmo propósito e a mesma visão. Só que as pessoas, diante deles, era uma coisa. E quando estavam sozinha, cometia tudo quanto é tipo de coisa, como acontece hoje. Hoje a pessoa vai na igreja, até carrega uma Bíblia, conhece a palavra, se batizando nas águas, mas depois, quando não está com o pastor, quando está em casa, quando está sozinha, se entrega ao pecado, se entrega à prostituição. E ninguém está vendo, é só Deus. Presta atenção, ninguém está vendo, só aquele que vai te abençoar.
Entendeu por que muitas vezes você não consegue, as coisas dão errado para você? Não culpa Deus não, pelo contrário. Diga para Deus, Deus, eu sei que eu não estou conseguindo por causa minha. Eu sou culpado. Pare de você colocar culpa em Deus. Porque muitas coisas você está passando é para você mudar, é para você se entregar logo. Porque o que Deus tem preparado para ti, eu determino que ainda esse ano Ele vai cumprir no nome de Jesus. Oramos, Pai. Eu oro por essa pessoa, Pai, que não consegue se firmar. Pessoas, ó Pai, que tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Ti. Pessoas, ó Pai, que não entende, Deus, que precisa Te buscar. Precisa obedecer a Tua palavra. Pai, fortalece essas pessoas que estão cansadas, desanimadas. Porque eu ordeno agora, eu exijo todo o mal da Tua vida. Da Tua casa, da Tua família agora. Eu digo mal, pode pegar em tudo que é Teu agora. Doença, insônia, em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Receba agora a bênção de Deus. Seja curado. Seja livre agora de todo o mal. E que o Senhor seja o teu pastor. E nada te faltará. Hoje, amanhã e sempre. E você diga amém e diga graças a Deus. Que Deus abençoe e receba a bênção e a proteção para a tua família também. Em nome de Jesus. Até amanhã, um forte abraço. Em nome de Jesus.